Boa noite, uma boa noite de sábado para todos aqueles que descansam nesse dia. Eu, particularmente, eu anseio quando chega o sábado. Para mim é um deleite. Eu espero com ansiedade. É um dia que eu deixo todas as minhas preocupações e tento focar-me só no trono da graça, né? Sempre oro a Deus, Senhor, ajude que os meus pensamentos, a minha mente, fica focado no trono da graça, no céu, porque hoje é um dia especial em que Deus nos convida a descansar, para nós estarmos com Ele, porque durante a semana é difícil, né, irmãos? Por mais que a gente faz um culto apressado, às vezes lê uma parte da Bíblia, mas sempre pensando, né, que o que tem os afazeres, mas no sábado não, a gente deixa tudo e é um dia que Deus nos convida a estarmos com Ele. Por isso eu sou fã do sábado, eu gosto muito, né, desse dia. E eu gostaria de comentar com vocês hoje um pouco sobre o Salmo 104. Esse salmo é um deleite para mim, sabe por quê? Porque o salmista, ele louva o Senhor, ele faz louvor ao nome do Senhor pela sua grandeza como um Deus criador. Ele começa assim: bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. E assim ele vai, dando ênfase, né, nesse salmo. Ele disse que nós não podemos ler tudo, porque o salmo é bastante grande, né? Ele tem mais de 30 versos, então não dá para a gente ler tudo, o tempo não o permite. Mas ele fala que Deus cobre esse mundo de luz, ele põe águas no mar, os peixes, os animais do mar, os animais marinhos, os monstros do mar, como ele chama, né? E ele fala: tu lançaste os fundamentos da terra, e para que ela não vacile em tempo nenhum. A terra não vacila, né, irmãos? Como Deus colocou, ela está firme, está firmada, né? E aí, ele vai, e nós vamos vendo que ele diz que ele é um Deus provedor, que ele cuida dos animais, né? Que ele dá chuva no tempo certo. E ele diz assim no verso 14: faz crescer a erva, a relva para os animais. Pensou até nos animais do nosso Deus. E as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Então eu fico assim encantada com o Salmo. E como eu estou fazendo o ano bíblico pelo Reavivado por sua palavra, e hoje foi o dia que nós lemos o Salmo 104, que é um capítulo por dia. Então eu fico o dia todo pensando nesse Salmo. Agora está quase chegando a hora de eu dormir, eu falei, eu vou comentar um pouquinho. E eu gosto muito de seguir as pessoas que comentam, né, no Reavivado por sua palavra. Temos o Michel Suborges, temos o pastor Adolfo Soares, temos a Rosana Barro, temos vários. E eu gosto muito do comentário de todos, gosto de todos. Mas sempre o da Rosana Barros me chama-se muita atenção pelo carinho que ela põe em tudo isso na Bíblia Sagrada, né? Então, ela começa dizendo assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste, cheia está a terra das suas riquezas, que é o verso 24. E aí ela começa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés, divinamente inspirado, escreveu o relato da criação. Quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 1, né, irmãos, como que Deus criou, né? A maravilhosa revelação da primeira semana, a expressão houve tardes e manhã, deixa clara a verdade que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Na narrativa de cada dia, o servo de Deus teve o privilégio de compor a história de nossa origem, que é arrebatadora, a forma com que o Senhor
tudo fez por sua palavra. Que maravilha, que Deus poderoso, né? Então, e ele disse, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que está lá em Hebreus 11, né? No versinho 3, né? Então, toda a Bíblia, ela aponta para a verdade absoluta, que o Senhor é o nosso Criador. Toda a natureza aponta para o design poderoso e inteligente de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Se você lá, Romano, no versinho 1, no capítulo 1 e o verso 20, lá nós vê o apóstolo Paulo falando da grandeza das obras do Senhor, né? E ele diz no verso 2, tu estendeste os céus, né? Tu estendeste os céus. E o salmista exaltou o nome daquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Não dá para me acreditar, queridos amigos, não dá para acreditar como as pessoas possam duvidar de um Deus Criador. Ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, né? Toda a natureza fala de um Deus Criador, não é isso? Mediante a irremediável corrupção humana, Noé ouviu a triste sentença do Criador para a sua geração. E ele disse, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. Que triste foi Noé ouvir isso, né? Mas o coração de Deus estava condoído pela maldade que estava na terra, né? Em sua tristeza e sofrimento, Jó foi confrontado com as irrefutáveis palavras do Criador. Onde estavas tu? Deus perguntou isso para Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Né? O que encerrou o mar com portas? Está em Jó 38, do verso 4 e até o verso 8. E Israel foi declarada a origem de toda a vida em forma de mandamento irrevogável. Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? E tudo que neles há. Frente à insanidade de sua fuga, o profeta Jonas confessou, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus Criador dos céus, que fez o céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, quanta palavras tem na Bíblia Sagrada afirmando que Deus é o Criador, que foi Ele que fez, foi Ele que criou. É coisa fantástica, né? Também, encerrando o Evangelho, João declarou a respeito de Cristo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Eu tenho amigos que são ateus, são muito amados, são muito queridos, conversamos muito, temos muita amizade, eles me respeitam, eu respeito eles, mas eu vejo assim uma tristeza deles serem ateus, porque não tem uma esperança, né? Não tem uma esperança, não tem um céu para pensar. Que gostoso pensar no céu, né, irmãos? Às vezes eu me imagino viajando na Nova Terra ali, caminhando pelas ruas de ouro, visitando os pomar, aqueles animais lindos. Eu gosto muito de pensar na Nova Terra, irmãos. Gosto muito, né? Então, confinado em uma ilha, destituído de liberdade e longe dos irmãos, foi que o mesmo apóstolo viu e escreveu a revelação que declara, vi novo céu e vi nova terra.
o mar já não existe, ele disse. Era o mar que aprisionava ele ali, né? Não podia sair daquela ilha, né? Hoje seria diferente, mas no passado o mar era um problema para o apóstolo João, né? Então ele disse que o mar já não existia. Na visão dele, a Bíblia inicia com o relato da criação. Interessante, irmão. Ela inicia com o relato da criação e ela termina falando da criação. Que Deus vai criar. Começou Deus falando, né? Haja, e as coisas aconteceram. A terra foi criada. Tudo na terra foi criado. No primeiro capítulo da Bíblia. E no último capítulo, no último livro de Apocalipse também, né? Ela fala, lá no capítulo 21 de Apocalipse, lá, que diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, aonde habita. Por isso que o salmista louvava a Deus, porque ele tinha esperança. O salmista louvava ao Criador que cuida, sustenta e protege, redime e salva. Toda a criação declara ser regida pelas leis do Maestro Celestial. A cada sábado, temos o privilégio de participar das bênçãos proferidas a este dia. É uma bênção o sábado. Nossa, como é gostoso. É maravilhoso. É tudo diferente do sábado, né? Hoje eu dei um duro danado para deixar a casa limpinha para o sábado. Faz algumas comidas gostosas, né? Fiz um bolinho gostoso, né? Preparei, lavei as verduras, fiz um creminho de tahine, né? Gostoso para comer com a salada. E a gente fica se preparando para o sábado, porque no sábado a gente só queremos mesmo descansar, né? Só se for uma extrema necessidade. Você chega uma visita, como aconteceu sábado passado, né? Quando o bicho chegou, né? A família chegou, e aí então vamos para o fogão fazer comida, né? Mas fora disso, a gente costuma descansar no sábado, né? Então, toda a criação declara ser regida pelas leis do Maestro Celestial. A cada sábado temos esse privilégio de participar das bênçãos conferidas esse dia. Com o memorial da criação, o sábado vem até nós como uma fragrância do Éden. Aquele perfume, né? Eu fico imaginando nós andando pelo Éden, né? Que aponta seguramente para o futuro dos salvos, né? E será que esse é o verso que eu gosto? Eu gosto muito, esse verso de Isaías 66. Que diz, e que de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Em Isaías 66, no versinho 23. Irmãos, antes que eu não guardava o sábado, que eu guardo o sábado só faz uns 46 anos, 47 anos, né? Porque antes eu fui criada pela minha mãe numa outra igreja, que eu agradeço a Deus por isso, né? Que lá comecei a aprender as primeiras palavras da Bíblia e tal. Mas lá a gente não guardava o sábado. Mas, irmãos, quando eu descobri na Bíblia que até na nova terra nós vamos guardar o sábado, irmão, meu coração encheu de alegria e de esperança. Entende? Todos são convidados à eterna celebração. Como está escrito, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e o que lhe é aceitável. Então, a gente precisamos nos orar, confiar, buscar em Deus e tomar cuidado, né, irmãos? E sempre lembrar, cada vez que eu olho uma flor, né, às vezes eu dou uma voltinha assim, hoje mesmo à tarde eu dei uma voltinha no meu jardim suspenso que eu tenho aqui em cima, né? Eu olhei aqueles vasos, antúrio, né? Eu vejo ali suculentas, eu fico pensando, meu Deus, mas que capricho de Deus! Que capricho! E outra coisa, eu acho Deus assim muito exagerado nas cores, né? Mas olha, às vezes não dá para entender como que num passarinho ele colocou tantas cores. Eu acho lindo o tucano,
aquele amarelo com aquele branco, aquele preto, que coisa linda que fica. Deus é muito sábio. E Ele tem um sonho de nos levar para lá. Eu quero fazer parte do sonho de Deus, irmãos. Quero viver nessa nova terra. Penso nela todos os dias. É muito bom, é muito bom. Então, nós devemos sempre orar, pedir para Deus, recria-nos, ó Deus, a tua imagem. Que possamos desfrutar da bênção e da santificação, do descanso de cada sábado. Oremos, irmão, ajuda-nos a reconhecermos a nossa completa necessidade de Ti. E enche-nos do Teu Espírito, para que cada dia nós possamos, irmãos, estar nos preparando para viver essa eternidade. Querido Deus, ajuda-nos, Pai. Ensina-nos a cada dia pensar no céu e a cada dia respeitar os teus mandamentos, inclusive o quarto, que diz que lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nos ajuda, querido Deus. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, dessa graça maravilhosa, precisamos reconhecê-lo, irmão, como nosso Deus, Criador, e guardar os seus mandamentos. Senhor Deus, concede-nos uma noite abençoada e nos ensina a tua lei a cada dia, e que no amanhecer desse sábado possamos ir toda a tua casa te adorar. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite muito abençoada. E se vocês... Eu costumo às madrugadas orar para muitas pessoas que eu tenho na minha lista de oração, sempre que eu acordo, mas geralmente é 2h da manhã. Parece que Deus me acorda nesse horário. E eu gosto de orar. Se você tiver algum pedido especial, você coloca aí, escreve para mim. Eu vou pôr você na minha lista de oração. Nós, através da oração, Deus atendeu a nossa oração e problemas difíceis foram resolvidos. Um dia eu conto para vocês, problemas dificílimos, o Senhor Deus operou. E eu gosto de orar quando eu sei que tem alguém sofrendo, que tem alguém com algum problema, que tem alguém que está desempregado, ou passando por alguma luta, alguma doença. Eu e meu esposo gostamos de pôr na madrugada, nas nossas madrugadas de oração, essas pessoas. Se você tiver um pedido, por favor, é só pôr aí e deixar escrito aí, que nós vamos pôr vocês na nossa lista de oração. E você vai confiar e Deus vai operar milagres. Que Deus abençoe vocês e que te conceda uma boa noite. Amém.